Então hoje falaremos sobre questões mais polêmicas ao olhar mundano, né? Que para mim até não tem nada de polêmica, é uma coisa simples e fácil de lidar, de tratar de maneira científica, de maneira lógica, de maneira sapiente, né? Que seria nós tentarmos, dentro de tudo que a gente estudou, que a gente embasou, que a gente viu nos outros vídeos, né? Onde nós falamos sobre a intuição, falamos sobre alguns exemplos práticos, né? Enfim, que será o fato de nós tentarmos avaliar, certo? As intuições que constam na história do nosso passado, né? É engraçado como a gente tem um entendimento com tanto medo, né, de olhar para essas questões e querer interpretar de uma maneira diferente da que veio sendo colocada, né? Mas se nós pararmos para elucidar de maneira clara, as intuições dos povos do nosso passado que constam nas histórias que chegaram até nós foram conduzidas por pessoas, né, e promovidas por pessoas, né, que fizeram chegar até nós com um entendimento de grandiosidade, de medo, mas elas simplesmente não passaram de simples intuições, né, em desalinho em algumas questões com a realidade, porque, como eu falei, intuições têm a ver com o inconsciente, e o inconsciente esboça de maneira lúdica, né, como um sonho que a gente tem de noite, enfim, ao dormir, né, ele ocorre de maneira lúdica. Dentro daquela raiz ali vão ter as realidades que precisam ser extraídas e interpretadas, né? Então a gente tem que perder esse medo de olhar para trás, né? Em uma época que nós não tínhamos nem saneamento básico, nós não tínhamos vacinas, nós não tínhamos medicamentos, nós não tínhamos nem energia elétrica. Então a nossa geração de hoje não pode olhar como refém, certo? Para trás, né? Principalmente na época da formação das religiões, porque vai estar sendo incoerência, né? Tem mérito, tem amor, tem compaixão, tem grandiosidade, tem um pensamento no coletivo humano, com certeza tem. Mas nós não podemos mais ser refém desse medo de olhar para trás, olhar para a formação das religiões, né, e diversas outras questões, para que a gente assimile com verdade, né? É claro que a teoria da conspiração, eles adoram colocar, né? Enfim, aquilo num pedestal, algo que... Mas será que não aconteceu algo mágico, que alguém desceu de lá? Não, na realidade foi só intuições, um sonho. Como tu sonha, às vezes que tá voando, né? Às vezes tu sonha que tá caindo, às vezes tu sonha que tá, enfim, nadando, daqui a pouco tu já tá caminhando e daqui a pouco tu já tá andando de carro. Então o inconsciente, ele é bem lúdico, né? E desencontrado. Em alguns têm um inconsciente um pouco mais racional. Mas enfim, parando de dar voltas, né, na questão toda, vamos direto ao ponto. Certo? Como a gente falou aqui anteriormente, ali no roteirista dos Simpsons, né, que teve uma assertividade muito grande na parte intuitiva dele, né, como a gente falou em outros vídeos, e todos viram memes na internet, enfim, diversas colocações dele realmente vieram a ocorrer depois. Se esse roteirista hoje viesse a criar novos capítulos, você já não olharia por um prisma diferente o que ele está escrevendo e aquele capítulo ali tentando ver se não teria raízes que aconteceriam no futuro próximo? Com certeza tu faria isso. Então é dessa forma que nós vamos olhar lá para o passado agora, para as histórias do nosso passado, né? Certo? Então vamos lá. Como eu costumo dizer, Freud interpretou os sonhos. Eu interpretei a história. Certo? Bom, partindo desse pressuposto, né, que nós falamos anteriormente aí, né, vamos tentar levar esse mesmo microciclo, essa microescala, para uma escala maior. Certo?
Vamos entrar primeiramente na questão dos egípcios, que eu acredito que seria uma das primeiras histórias, né, religiosas e sobre a criação que foi intuída, né, tentada ser intuída. Então, precisamos retornar até a história e imaginar esse sacerdote, esse faraó, tentando se concentrar de que maneira foi criado o universo, né? E não de maneira passada, porque ele não viu nada e nenhuma história chegou até ele e não aconteceu materialmente naquele momento ali. Ele simplesmente estava tentando imaginar, né, de que forma ocorreu e passou então a escrever, enfim, roteirizar a maneira que ele achava. No momento que ele tenta imaginar a criação, ele passa a se conectar com o momento da criação, com os criadores, né? E passa a esboçar raízes sobre esses acontecimentos de maneira inconsciente no papel, né? Então eu vou citar um exemplo bem básico para vocês já entrar entendendo a intuição deles lá atrás, certo? O criador do universo para os egípcios intuitivamente foi colocado no papel como sendo o deus Ra, certo? Criador do universo e criador de todos os outros deuses, né? A homenagem ao deus Ra era o obelisco, né? Não sei se vocês sabem o obelisco, aquele foguete de pedra, né? Ou seja, o que é o obelisco intuitivamente analisando, né, para essa captação? Ele nada mais é do que um foguete, né? O deus Ra, que estava no espaço, que criou o universo, aquilo ali é homenagem, ele tem um falcão em cima, os nomes dos nossos foguetes hoje em dia é Falcon, né? E consecutivamente serão até séculos à frente. Então, essa é uma raiz de conexão intuitiva que foi conectada por eles lá atrás, né? Pela questão da simetria. Então eles conectam. O deus da lua dos egípcios é o Khonshu, né? Já anacronicamente analisando, nós já sabemos, né, quem vai ser os dominantes da lua num futuro próximo, né, da humanidade, né? Khonshu, pelo nome indica que vai ser de algum povo do Oriente, né? Pessoal, não em tratativa de guerra, tá? Existe uma outra coisa muito maior que eu vou falar aqui, então não interprete errado. Mas é que a gente precisa olhar para trás para entender a frente, é o que eu digo. Olhando para as linhas anacrônicas do passado, tu entende as linhas cronológicas do futuro, né? Como vocês sabem, se vocês me acompanham há mais tempo no Instagram, no podcast que eu fui, eu já coloquei que para mim a criação parte do futuro, onde nós temos tecnologias, né? Onde nós temos embasamentos tecnológicos que nos dão suporte para condicionar os átomos a construir essa matéria que a gente vê, né, constituída, esse ecossistema biológico que a gente vê constituído, tudo parte dos átomos, né? Então vamos ser bem científicos nessa parte, analisando os povos lá de trás sem o medo, né, sem aquele respeito exacerbado que te deixa cego, e enxergando que eles não possuíam saneamento básico, eles não possuíam eletricidade, eles morriam por qualquer tipo de praga ou doença. Então não engrandeça os povos de trás, os entenda, mas entenda que o verdadeiro valor e a grandiosidade do povo humano se encontra no futuro, na frente, quando os nossos avanços tecnológicos e as nossas descobertas científicas realmente forem valorosas, né? Certo? Agora, já que falamos nos egípcios, alguns traços, tem muito mais traços, tá, pessoal? Que eu vim extraindo a raiz e interpretando, mas eu quis deixar os exemplos mais superficiais para que vocês entendam, e aí depois no decorrer nós vamos falar mais. Até eu falei que nem tocaria nesse assunto mais complexo de maneira livre, né? Que a pessoa teria que passar num teste de quociente de inteligência, quociente emocional, teste de intuição para ver se realmente ela está apta a captar esse conhecimento que é um pouco mais amplo, mais complexo.
Mas eu vi que vídeos com esse teor acabam se expandindo com mais facilidade e decidi abordar o tema, né? Com certeza eu estou aqui falando e esboçando de maneira científica, mas com certeza a humanidade, alguns vão vir a distorcer e transformar numa teoria da conspiração, né? Porque já é de praxe isso. Mas enfim, os egípcios tiveram muitas intuições bem assertivas, né? Eles desenhavam, até faziam objetos com formato de avião, enfim. Então eles estavam com uma conexão, captando de conexões simétricas bem à frente do tempo, né? Tinha emissores gama bem forte enviando para eles para que na frequência Hertz alfa eles estivessem captando lá, né? Como eu digo, é mais importante a gente avaliar o gama, né, que é o pós, quem envia ou que fator envia, do que basicamente o alfa, né? O alfa basta ele querer se condicionar, a imaginar algo, a pensar algo, né? Claro que ele vai ter que estar também com esse potencial aberto e desenvolvido, mas se não tiver um gama emissor forte, simétrico, para estar fazendo o envio, ele não consegue fazer a captação, né? Então o pós é mais importante que o pré nessa questão da intuição. Bom, já que entramos na questão dos egípcios, que eu acredito que foi um dos primeiros conceitos da criação, né, junto aos gregos, mas os gregos, pela história ser um pouco mais antiga, acabou não chegando muita coisa que desse para discernir. Também o inconsciente naquela época e naquela cultura grega acabou ficando um pouco distorcido demais. Eu acho que nem é conveniente, tanto que a gente vê que a história deles nem chegou à frente, de tão fraca que foi a emissão, enfim, né? Acabou ficando mais como um devaneio do que como realmente algo que poderia ter materialidade ali dentro. Enfim, então as histórias que mais chegaram, que são faladas até hoje em canais, né, que gostam de tocar na teoria da conspiração como história de Shelley, coisa é a história de Jesus, a história dos egípcios, a história das pirâmides, a história dos Maia, enfim, até falando nessa questão aí. Naquela época nós não tínhamos conexão, né, entre os povos, não existiam navios, ainda barcos e a gente vê a forma de organização social das pirâmides de pedra, tanto dos Maia quanto dos egípcios, e elas eram semelhantes, né? E ali existia uma troca mútua de captação entre gamas e alfas, né, condicionando essa questão. Da onde foi captada essa forma de organização é uma coisa que é meio irrelevante, mas futuramente nós vamos abordar essa questão, tá? Que provavelmente vão ser o formato das bases lunares, enfim. Mas enfim, isso é uma questão para a gente estar abordando um pouquinho mais para frente, para que vocês não fiquem tão sobrecarregados com toda essa informação que eu vou trazer à tona, né? Saindo dos egípcios, vamos entrar um pouco nos judeus, né? Certo? Velho Testamento é uma história que chegou até os dias de hoje. Muitas pessoas questionam o Velho Testamento pela idade, né, que aparece alguns descritos, né, no Velho Testamento ali, que tinha 400 anos, que tinha 500 anos. Os judeus possuem muitos segredos até hoje que as pessoas não sabem, tá? Que não foi aberto, mas eles já... Foi um dos povos que mais teve o entendimento, né, a respeito da intuição, né? Tanto que tem uma história no Velho Testamento do José, que era judeu, né? E virou... Eu li superficialmente, porque, como eu disse, eu me afinco às raízes, né? E não às superficialidades. Que ele virou o gestor do faraó, né? Quando os judeus trabalhavam lá com os faraós, enfim. E ele previu, né, uma tempestade, uma seca, vamos tocar aqui, a previsibilidade do empreendedorismo que a gente falou no vídeo anterior, né? E tu vê que tudo tem ali, né? Porque o padrão humano ele é igual desde lá de trás até aqui na frente. A única coisa é que hoje a gente consegue ter mais sapiência pelas descobertas científicas, né? Então, o padrão vai se dar da mesma forma. Então, sabendo dessa questão, eles valorizavam muito a questão da intuição, né? Dos sonhos, prevendo o futuro, dos profetas, dos oráculos, dos sacerdotes, né?
Muitos reis consultavam os oráculos para ver como seria o futuro. Então isso já é uma coisa que sempre existiu na humanidade. Hoje a gente está conseguindo sintetizar de uma maneira racional, consciente, sapiente, né? Hoje, que eu digo agora comigo, né? Porque até então era o vidente, o jogador de búzios, a cartomante, que na realidade são formas de sintetizar, né? Aquela pessoa tem realmente o poder de prever, né? Não de maneira exímia e afinada, de maneira dispersa, e ali ela usa para sintetizar as informações, a carta, búzios, enfim, qualquer coisa. Pode simplesmente sintetizar só com a tua imaginação, não precisa jogar nada, né? Basta tu te embasar de conhecimento. Mas enfim, retornando aos judeus, e a questão das idades do Velho Testamento, e tratando da conexão gama, alfa, né, simetrias, conexão de simetrias. Simetrias seriam coisas idênticas, né, ou coisas semelhantes em alguns fatores, né, informação, imagem, enfim, toda a informação é colocada para dentro do cérebro como uma imagem, né. Então os neurônios espelhos, eles não sabem discernir entre uma imagem real, de aparência, e uma informação que se forma como uma imagem e conecta com uma mesma informação, né? Data de nascimento, nomes, enfim, e várias outras questões são informações que tu, né, tem contigo, né? Nasceu em tal data, sob a constelação tal, é um signo, né? Não que isso tenha influência, mas eu acredito que seja como uma safra, né? Alguns nascem na safra de Áries, outros nascem na safra de Leão, enfim, como frutos, né? Uns nascem na primavera, outros no outono, outros no inverno. Safras de nascimento que nos indicam, mas nos conectam com uma informação, né? Mas enfim, eu acabo dando voltas e saio da questão da idade dos judeus no Velho Testamento, né? Mas para que vocês entendam como a comunidade era menor naquela época, né? E principalmente eram reclusos, né? A colônia judaica ali era menor e mais reclusa, eles viviam em comboios, né? Eles conseguiam observar no nascimento algumas simetrias que se conectavam, né, com aquele ser que estava anotado nos livros deles ali, que já teria existido, enfim, né, e faleceu. E aí nasciam novas crianças, o ciclo se renovava. Com o passar do tempo, essas crianças iam crescendo e eles enxergavam que algumas simetrias se conectavam, né, com aquele ser que estava em vida. E normalmente aquele ser que estava em vida, ele até esboçava, né, a transcendência que ele já tinha se conectado com aquele novo da nova geração. Através de profecias, né, era chamado de profecias naquela época, né, que nem Isaías viu virar o Emanuel, virar o fulano, virar o ciclano, né? Ele já conseguia se conectar transcendendo a própria vida com os próximos, né? E automaticamente, se ele conectava e ele recebia desse simétrico, ele fazia parte desse simétrico. Na interpretação dele seria a reencarnação, mas não é. Cada ser tem a sua personalidade, a sua formação diante da sua cultura, diante do seu nascimento. Algumas informações simétricas vão se conectar, outras nem tanto. Enfim, são tempos diferentes, então a gente não pode interpretar como encarnação, mas sim como conexão, certo? Como conexão, né? Dentro das simetrias. Mas naquela época os judeus entendiam que seria o renascimento daquela pessoa, porque ela tinha transcendido e alcançado aquele próximo que ainda não haveria nem de ter nascido ainda. Então passava-se a batizar aquela criança com o nome daquele antecessor que já tinha captado, e assim por diante aquela simetria se perdurava por 400, 500, 600 anos até ir se dissolvendo pela questão do tempo, o fator de novas gerações vindo, já não anotar, não ter passado alguns segredos a eles à frente, né? Como tudo na humanidade vai se dispersando, né? Então é isso, pessoal. Tem muitas questões aí que a gente ainda não tem um entendimento, né? Mas que precisa ser tratada de maneira correta, de maneira científica, de maneira lógica, de maneira sapiente, né? Para que vocês entendam. Nesse momento, o correto seria eu dar um choque de realidade em vocês,
né, fazendo com que vocês entendam que são seres primitivos, né, com uma programação no genoma, né, que tem uma missão a ser cumprida, e todo o resto que a gente quiser conscientizar do lado externo, fora essa missão, é uma questão que quanto mais tu te iludir, né, com situações, menos tu vai saber, né? Então, tu tem que saber aproveitar esses externos que vem a nossa missão primordial, né, que é multiplicar e manter o ecossistema funcionando, para que realmente a gente entenda o papel da humanidade aqui, né, como seres sapientes dentro dessa fauna, desse ecossistema todo. Certo? Vamos abordar agora Jesus Cristo e o livro de Apocalipse, que seria um livro de intuições ou um roteiro como o dos Simpsons, né? Sei que vai parecer, né, meio assustador a gente tratar dessa maneira simplória, dessa maneira mais tranquila sobre os assuntos, mas é assim que a gente tem que tratar, como eu disse. Eles não tinham saneamento básico, eles não tinham eletricidade, né? Eles eram assolados por doenças, eles não tinham nenhuma sintetização científica ainda na época, nenhum aparelho medidor de algo, nenhum modo de fazer exames, né? Então tudo era baseado na intuição, e dentro disso muitas conturbações psíquicas entravam junto, né? Então a gente tem que aprender de maneira correta a olhar para as coisas, para as pessoas e para os tempos, né? Assimilando que o futuro é maior que o passado sempre. O passado nunca pode ser tratado como maior, porque senão a gente desce numa linha progressiva e a gente não evolui, certo? Então vamos falar sobre o Apocalipse, né? Tem alguns embasamentos práticos, tópicos de raiz que a gente pega, que a gente enxerga, que a gente sabe. Por exemplo, tem uma coisa que todos dizem, que está escrito, enfim, por vários, né? Que Jesus Cristo retornaria 2000 anos, né? Ou seja, seria nesse nosso século, né? Que ele voltaria. Mas como eu disse, não é o voltaria. É onde ele estava conectado, recebendo desse simétrico gama, certo? Algumas informações. Horas ele via como ele, né? Na mente dele, no devaneio, na intuição, no inconsciente, nos sonhos. Ora ele via como ele mesmo, porque os neurônios espelho criam esse distúrbio, né? De fazer tu te enxergar num outro quadrante de tempo diferente. E horas ele via como o Deus, né? O pai dele, né? Porque Jesus tinha aquela questão nos neurônios espelho de não ter o pai, a imagem de conexão, né? Que nós falamos nos vídeos anteriores. Então é isso, pessoal. Temos que entender a coisa de maneira sapiente, né? Tá? Jesus Cristo estava conectado 2000 anos à frente naquela época, né? Jesus Cristo hoje, se tivesse no nosso tempo, provavelmente ele seria diagnosticado com esquizofrenia, certo? Nada daquilo teria vindo à frente, ele simplesmente seria diagnosticado com esquizofrenia, por aquela linha temporal está muito longa, né? Por toda aquela questão, né? Enfim, mas existem muitas raízes, né? Dentro de todos esses contextos, né? Jesus Cristo, ele vai vir num cavalo branco, né? Tu tem que entender que culturalmente naquela época no cérebro humano, cavalo branco, cavalo era uma forma de locomoção, né? Assim como a gente interpreta hoje assim, bah, o fulano comprou o carro tal, naquela época se interpretava, bah, o fulano apareceu com um cavalo tal. Então, transcendendo e transformando isso para uma questão material e temporal no quadrante correto, o cavalo branco daquela época é o carro branco de hoje em dia, né? Então são essas questões que vocês precisam entender de que maneira foi enviada, foi recebida e foi concebida lá atrás, né? E assim como eles foram 2000, eles foram um pouco mais à frente até, tá? Jesus Cristo aí, enfim, os profetas. Para mim,
Na realidade, os discípulos que constam na Bíblia são apenas pseudônimos, tá? Que Jesus mesmo usava, porque aquele potencial todo ali dificilmente tá expandido em mais pessoas. Normalmente é uma pessoa só. Eu acredito que foi pseudônimos que ele utilizou. Realmente tinha a turma, certo? Dele lá, que eles andavam junto. Porém, né, na questão da ida dele para Roma lá, essa é uma outra opinião que eu tenho, tá? Que para mim foi feito um acerto com os romanos e assim foi criado o Vaticano, né? Porque eles não teriam estrutura psicológica para criar a Igreja Católica sem a presença de Jesus, né? Ele teria que ter feito um acordo, tirado ele da cena ali porque os judeus estavam perseguindo e levaram ele para Roma e constituíram, fizeram a constituição da Igreja Católica, tá? Que foram os promoters, né? Da religião, que enfim fizeram ela se difundir e chegar até os povos, né? Com a sabedoria de Cristo. Então tem muita coisa no livro de Apocalipse ali que está escrito como Mateus, como outro, isso não importa, o que importa é o que está escrito, né? E a gente sabendo que tem a questão dos 2000 anos, né, que constam na Bíblia, todos sabem, que seria a vinda de Jesus, que não é a vinda, é apenas a conexão com o simétrico dele. Também tem outras questões, né? Virá um falso Messias, né, unido a falsos pastores e muitos falsos cristãos irão adorá-lo. Isso é uma colocação bíblica, tá, pessoal? A gente tem que transformar de maneira real, tá? Provavelmente, diz que ele governaria, o falso Messias governaria de 3 anos e alguns meses, né, 4 anos, enfim. Então, assim, provavelmente não, 99% de certeza, que essa captação dessa informação é referente ao Jair Messias, esse aí que está aí, tá? Mas não tem nada a ver, ele não é o diabo, ele não é o capeta, foi só uma captação inconsciente. Mas é isso, certo, pessoal? E aí, no decorrer disso aí, Jesus Cristo ficaria mais evidente, né? O simétrico dele ficaria mais evidente, viria em forma de... seria o Cordeiro de Deus, que abriria os selos, revelaria, né, as informações que estavam ocultas, enfim. É isso que consta no livro de Apocalipse. Mas eu vou deixar esse entendimento mais superficial para que vocês fiquem processando ele com mais calma. E eu vou falar agora da relação de céu e inferno, que também é uma intuição, né, captada na Bíblia e captada em outras religiões também, né? Quase todas captam a sua maneira e esboçam a sua maneira, né? E então isso é uma questão que foi captada um pouco mais para frente, tá, pessoal? Nós estamos falando sobre as captações de 2000 anos, mas tem uma captação um pouco mais à frente, que ela vem por escala também, né? Então, quem poderia traduzir, né, ou abrir os selos desses livros, se não alguém que entende e capta da frente e sabe que enviou para trás e faz a conexão, interpreta e solta os fatos da maneira certa e correta, certo? Então, falando de céu e inferno, eu vou ser bem objetivo, bem rápido com vocês, tá? A gente tem ciência que o inferno foi abordado como algo quente, né? Algo muito calor, e o céu foi abordado como um paraíso, né? Onde as pessoas eram iguais, né? Usavam roupas iguais, enfim, era um lugar de paz, um lugar de sapiência, um lugar de racionalidade, né? E eu vou dizer para vocês o que é a intuição do céu e o inferno. O nosso planeta vai chegar num momento, agora daqui a alguns séculos, que o aquecimento global vai tornar infernal viver aqui, certo? Isso já acontece no Catar, lá, né? A gente já vê que é insuportável, né? Pessoas morrendo de calor na Europa, lá não sei quantas mil pessoas morrendo. E isso é uma coisa inevitável, pessoal. A gente pode evitar por um certo período, tentar perdurar, mas o que a gente já veio contribuindo para esse acontecimento no decorrer, né, da nossa evolução é irremediável, né? Não tem mais o que ser feito e é para ser assim, porque como eu falei, vai ser tudo isso que vai fazer com que nós
consigamos dar o início da programação quântica do Big Bang, né? Que depende de tecnologia, tá? Mas o céu e o inferno seria isso, pessoal. As pessoas que ficarem na Terra, tá? Eu estou falando isso de forma material. Nós iremos construir uma base espacial no futuro. Vão ser construídas colônias na Lua e bases espaciais, estações espaciais, para que alguns humanos consigam fugir desse inferno que vai se tornar viver aqui no planeta Terra por causa do calor, a seca e diversas outras questões que está colocado na Bíblia como uma questão espiritual, mas na realidade é uma questão captada de uma condição material e real, certo? O nome da estação espacial vai ser CEL, certo? C-E-L, né? Provavelmente Elon Musk está destinado a essa função, né? Ele, quando veio aqui para o Brasil, teve a ideia da SpaceX, dos foguetes Falcon, né? Enfim, então tu consegue pegar toda a história lá de trás captada e começar a condicionar junto a essa história futura. Olhando para as linhas anacrônicas do passado, tu enxerga as linhas cronológicas do futuro, como eu falei, né? Então essa vai ser a questão, certo, pessoal? E logicamente todos vão desejar ir para a base céu, ir para a estação céu, né? Vai ser um desejo mútuo, porque aqui embaixo vai ser horrível de quente para te viver, vai ser uma delinquência, né? Nós vamos perder o controle da humanidade, porque no momento que um caos assola a humanidade, a gente sabe o que começa a ocorrer, saques, enfim, delinquência, né? Porque se perde a noção da coação, né? Enfim. Então o futuro é esse, tá, pessoal? E aí a questão do céu, que Jesus Cristo até falou que os ricos não entrariam no céu, é porque é uma questão assim, ó. Não é que os ricos não entrariam no céu. A riqueza não entra no céu. No momento que tu é escolhido, né, pela inteligência artificial que nós vamos ter, dentro de testes de quociente de inteligência, quociente de emoção, para ver se tu vai te adequar a viver na estação, né? É preciso ter uma segurança que tu é uma pessoa totalmente racional, né? Que não vai ser emotiva e acabar criando transtorno num ambiente tão diminuto quanto uma estação espacial, né? Tu precisa saber viver em coletivo, tu precisa saber viver em igualdade, né? Então, automaticamente, mesmo que tu seja um grande milionário na Terra, para te subir a base céu, tu vai ter que viver numa condição de igualdade e as suas riquezas vão ter que ficar na Terra. Não tem por que te deixar levar uma Ferrari para uma estação espacial. Foi essa daí a intuição, entendeu? Só que daí foi sendo confundida no meio do percurso, foi ficando horrível. E no momento que tu sobe para a estação espacial, a tua vida terrena, tu morre na vida terrena, né? Tu deixa de existir na vida terrena. Então é isso. Após a morte, subir para a estação espacial, a riqueza não vai subir, porque não tem, né? Para que tu vai usar uma roupa de grife numa estação espacial que precisa de um uniforme anti-radiação, né? Enfim, com hortas comunitárias, né? Com vários equipamentos científicos, com computadores quânticos, com acelerador de partículas, enfim, com um núcleo que está ali pensando em toda a criação, pensando em novos projetos espaciais, tentando pensar na continuidade da raça humana. E daí para que tu vai querer levar riqueza para essa estação espacial, que vai ser o habitat de alguns que passarem no teste, né, que a inteligência artificial fizer. E assim vai ser, pessoal. Alguns da Terra que vão estar vivendo aqui nesse inferno quente que ela vai estar, né, por causa do aquecimento global, o aumento do índice de delinquência, né? Alguns vão ser escolhidos pela inteligência artificial a subir, vão passar nos testes, né, desse condicionamento. Então a intuição era só isso. Ela não tem nada demais na questão céu e inferno, né? Então, logicamente, que fica aquele entendimento do pecado, disso e daquilo, mas na realidade é isso. Se tu tem consciente de inteligência, se tu é uma pessoa racional, tu é menos selvagem, comete menos pecado, riqueza não sobe para o céu. Ou seja, Jesus intuiu bem pra caramba isso aí. Foi uma intuição exímia mesmo. Superou o roteirista dos Simpsons.
Certo, pessoal? Acho que nós falamos já um pouquinho, não, né? Bastante, destrinchamos quase toda a história, 5, 7, 8 mil anos de história, né? Fazendo entender toda a história de trás e sabendo entender aonde nós vamos chegar no futuro, né? Tá ok, pessoal?